Então hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Livro de Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 1 a seguir. Juntamente com isso nós vamos falar sobre também os pré-tribulacionismos e vice-versa, para que nós consigamos entender isto aí. Amém? Abra vossas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 1 a seguir. Vai dizer assim a palavra do Senhor: foi-me dado uma cana semelhante a uma haste, e também foi-me dito: levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, de fora o átrio que está fora do templo, e não a meça, porque foi dado às nações, e pisarão a santa cidade por 42 meses. O 3, darei poder. O 3 é assim, darei poder às minhas duas testemunhas, e eles profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Se alguém lhe quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. Quando acabarem seus testemunhos, a besta que se sobe do abismo lhes fará guerra e vencerá e as matará. O seu corpo jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Os homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não o permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e ouvirão, e enviarão presente uns aos outros, pois esses dois profetas tinham atormentado os habitantes da terra. Só até aí. Louvado seja Deus. Como foi falado, antes, Deus primeiramente Ele vai ferir, igual ao período que nós estamos passando, o período em que a terra está sendo ferida, período em que os mares estão sendo feridos, período em que as águas estão sendo feridas, e período em que tudo sobre a face da terra está sendo ferido. É Deus chamando a atenção. Mas ao tocar das trombetas, igual nós lemos antes, ao tocar da trombeta, Deus já fere a terça parte de tudo. Só que quando chega ao meio do intervalo para o julgamento final, que é o período da grande tribulação, surgem as duas testemunhas. Qual será a meta dessas duas testemunhas? Evangelismo, missões e trazer arrependimento ao povo que ali na terra ainda estão. Pessoas de duro coração, pessoas que não se converteram ainda, pessoas que ainda estarão adorando a besta, pessoa que ainda estará levantando altares para as grandes prostitutas, que estarão ainda adorando os seres espirituais da maldade, que estarão governando a terra.
com prodígios e maravilhas. Então, assim, esse povo de duro coração, Deus ainda vai permitir, ao meio da grande tribulação, essas duas testemunhas vir trazer uma palavra. Só que a Bíblia vai dizer que eles vão incomodar essas pessoas. Incomodar por quê? Porque eles não vão ser bem aceitos. Pelo período de 1260 dias, eles vão estar na terra evangelizando com pano de saco e com todo o poder delegado por Deus. E aqui eu já abro uma pergunta para os irmãos, se alguém já leu isso aqui ou se já se interrogou quem será essas duas pessoas que estarão, esses dois profetas que estarão evangelizando na grande tribulação. Alguém pode falar. A Bíblia fala, né, que o homem ele só pode uma vez nascer e morrer. E dentro da Bíblia, duas pessoas que não morreu foi Enoque e Elias, que não morreu da morte. Louvado seja Deus. Tem mais alguém? Eu acho que um deles é Elias. Moisés também não. Sobre as pragas, eu creio que Moisés e Elias. Moisés e cada das pragas. Felipe. Moisés e Elias. Quem acha que é Moisés e Elias? Levanta a mão. Quem acha que é Enoque e Elias? Eu. 3. Então a maioria está com Enoque e Elias. Louvado seja Deus. Então hoje nós vamos tirar essas dúvidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem são as duas testemunhas? Livro de 1 Reis, deixa aberto, 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1, e Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 6. 1 Reis 17, 1 e Apocalipse 11, 6. A primeira hipótese que a maioria dos cristãos levanta é que seja Moisés e Elias. Está a interpretação mais aceita hoje seria essa. É a que as pessoas mais aceitam, é que seja Moisés e Elias. Só que hoje aqui a gente vemos embaixo, que seria Enoque e Elias. Mas vamos tirar as duas. Primeiro rei do quê? 1 Reis 17, 1. Qual são a razão para que alguém veja que poderia ser Elias e Moisés? Primeiro, Elias fechou o céu para que não chovesse. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tipista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Louvado seja Deus. Até aí. Apocalipse capítulo 11, versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Então, por que a maioria, nós vamos falar de todos um pouco, por que a maioria dos cristãos hoje entende que seria Elias e Moisés? Porque o único homem na terra que teve poder para fechar os céus, segundo as palavras dele, foi Elias. Então, alguns afirmam que seria Elias e Moisés. Segundo, Moisés transformou água em sangue e trouxe pragas ao Egito. Livro de Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 12. Isso aí também, lá em Tiago 5,17, fala referente de Elias, né? Elias é um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou por instância para que não chovesse sobre a terra,
e por 3 anos e 6 meses não choveu. Êxodo do quê? Êxodo capítulo de número 7, versículo 12. Quem achar pode ler. Amém. Capítulo 7, verso 12 vai dizer assim: porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas dele. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Esse capítulo 7, verso 12. Então Moisés foi o único homem na face da terra que também fez este sinal, prodígios e maravilha ordenado por Deus. Ambos aparecem com Jesus na transfiguração, Mateus 17, do 1 ao 8. Moisés e Elias, ambos aparecem com Jesus na transfiguração, Mateus 17, do 1 ao 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Até o 8. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Louvado seja Deus. Abre parênteses para explicar algo. Um dos pedidos que Moisés fez para Jesus, isso aí é para os pregadores, que Moisés fez para Deus quando ele se esconde atrás da pedra da rocha, foi que? Quem sabe? Ele pediu o quê? Moisés pediu o quê? Para ver que a face Para ver a face de Deus. Deus mostrou a face dele? Não. Não mostrou a face dele. Só que aqui, nesse versículo, Deus ele mostra e fala com Moisés face a face. Aqui é cumprimento do desejo que Moisés tinha, há tempo. Eu estava lendo isso aqui, aí me caiu a ficha, rapidinho isso aqui, irmão, rapidinho. Se você olhar, Moisés ele vai pedir para ver a face de Deus, aí Deus vai falar: você não pode, se você ver, você vai morrer. Mas se esconda ali, que eu vou passar e você vai me ver de costas. Só que Moisés foi um homem tão querido por Deus, que se você olhar Jesus, ele transfigurou 100% Deus. E ele fala face a face com Moisés. Então a primeira ênfase aqui diz, igual nós estamos lendo, que poderia ser Moisés e Elias, por esses fatores que nós lemos. Lembrando que a Bíblia não confirma quem era, se era Moisés e Elias, ou se era Enoque e Elias, ou se era outros profetas. A Bíblia não confirma, e eu também não estou confirmando. Nós estamos levantando hipóteses. A primeira hipótese seria Moisés e Elias, por esses fatores que nós lemos aqui. Agora nós vamos ver o segundo fator, de
quem seriam as duas testemunhas, que poderia ser Enoque e Elias. Porque ambos foram levados ao céu sem experimentar a morte, igual o irmão Gil falou. Enoque, livro de Gênesis, capítulo de número 5, versículo 24. Felipe, abre Elias, 2 Reis 2:11. Acho que essa letra é pequena para ele. Manda outra pessoa ver. É outra? Então, Para o Gênesis, né? Gênesis 5, 24. E o irmão que está de fé. Eita glória. O irmão Choco aí. 2 Reis 2:11. Olha aí. Segunda vez o quê? 2:11. Deixa eu. Você deu uma filhinha. 2 Reis 2:11. Porque Paulo falou que está muito. A letra tá pequena para ele. Tá pequena ali? O irmão Everaldo, Hebreus capítulo 9, 27. Hebreus e Amadinho. Então poderia ser, segundo hipótese, as duas testemunhas poderiam ser Enoque e Elias. Ambos foram levados ao céu sem experimentar a morte. Enoque, livro de Gênesis, capítulo 5, 24. Pode ler. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E não se viu mais. Ou seja, ele foi levado e não provou. A Bíblia não afirma que ele morreu. Então poderia ser ele. Eu já vi uma pregação sobre Enoque muito forte. Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Segunda vez, foi a primeira. O homem cachorro está meio desligado aí. 2:11. 2:11. Tá difícil, meu Deus. Está em primeira vez. Tem paciência com o show. 2:11. Diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Alguns relacionam este fato de que seria Enoque e Elias, mencionando o livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27. E como os homens está ordenando morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceram-se uma vez para ti os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, amados, igual eu falei, a Bíblia não confirma quem foi, mas eu deixo esse parênteses aberto para que vocês pesquisem e tragam, quem sabe, uma informação mais certeira de quem seria o Enoque. Pode falar. Mas Moisés também não fala que Moisés morreu. Deus simplesmente desapareceu e não se achou o corpo. Não se achou o corpo de Moisés. Há uma dúvida, né? Se ele foi realmente morto ou foi arrebatado. No livro de Judas, capítulo 1, versículo. Acho que é. Como é que é primeiro aqui? Pode falar, irmão Paulo, enquanto ele procura. Judas, capítulo. Essa Bíblia que a gente estuda aqui é muito interessante. Da Pentecostal do PAD, Aqui é primeiro. ela dá uma. Esse é um comentário dele, né? O dono coberto, ele fala assim: no livro 11:3 vai dizer assim: minhas duas testemunhas. Aí ele diz aqui, ó:
Deus enviará 2 testemunhas para pregar o Evangelho e profetizar a respeito do futuro. Terão grandes poderes sobrenatural, exercerão seus ministérios no poder do Espírito, serão grandes ameaças ao Anticristo e a todo mundo. E durante o período de 1260 dias, neutralizarão os sinais e maravilhas proféticas da besta. As 2 testemunhas têm poder como Moisés e Elias. Vê Miqueias, nota, Miqueias 4, verso 5. Nota. O senhor procura aí Miqueias para o senhor confirmar e deixa a Gil falar. Pode falar. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, ele fala aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não usou pronúncia de juízo, de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Quando Moisés ele morre, Deus esconde o corpo de Moisés e coloca o arcanjo Miguel para guardar o corpo de Moisés. E aí vem uma disputa entre o diabo e o arcanjo Miguel atrás do corpo de Moisés. Então aqui prova que ele morreu e Deus guardou o seu corpo para o diabo não pegar, não usufruir. Judas capítulo 1, versículo 9. Então Moisés está Lembrando que ensinamento é justamente isso aí. Nós temos que aprender. Temos que aprender um com o outro, porque a Bíblia ela é muito rica de informação. Eu sempre ensinamento, eu sempre digo que nós não podemos confirmar o que eu não tenho certeza. Vai falar, acho que não sei. Fala em algum lugar que não. Foi a nova ou não foi? Essa primeira hipótese, a segunda, que eu deixo aberto para os irmãos, eu não vou afirmar nenhuma, certo? Eu particularmente, acharia que seria Moisés e Elias, só que eu não afirmo. Então eu deixo que os irmãos fiquem por parte dos irmãos. Eu, para mim, particularmente, seria esses dois. Mas a terceira e a última hipótese para nós entrarmos no ensinamento, senão não dá tempo, 2 profetas que ainda não são conhecidos. Muitos estudiosos entendem que Deus levará 2 profetas específicos daquele tempo, sem que seja personagem já conhecido. 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. A grande tribulação, segundo a interpretação pré-milenista. Então aí que nós vamos entrar para nós chegar no ensinamento que nós vamos falar da grande tribulação. Então assim, os pré-milenistas, eles afirmam e acreditam que nós não vamos passar pela grande tribulação. Quem concorda? Amém. Fala. Tem alguém aqui que não concorda que nós vamos, irmão? No caso, eu creio que não todo mundo não é cristão, mas a maioria vai passar pela tribulação. Sim. É a maioria. Fala, Felipe. Os pré-milenistas, eles acreditam e afirmam que a Igreja de Cristo, preste atenção que isso aqui é rica essa informação para nós entrar no estudo. A Igreja de Cristo vai ser arrebatada antes do período da grande tribulação. Eu acredito. Esse. Amém. Pode falar. Tem essa corrente e tem mais 2. Tem a MIG, que é que os MIG, que significa que eles acreditam que nós vamos passar os 3 anos e meio, não na grande tribulação, mas sim na paz do anticristo. 3 anos e meio. Depois que o anticristo se revelar, aí sim Jesus vai buscar a igreja. Então vamos lá. A igreja passará pela grande tribulação, sim ou não? Livro de Tessalonicenses, Eita.
1 Tessalonicenses, capítulo de número Vai 5, gostar, é bom. versículo de número 9. Nós vamos chegar também no... Nós estamos falando do Primeiro livro é o quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9. Os pré-milenistas. Aí nós vamos falar também sobre os outros para ver cada um. Nós vamos estudar agora sobre os pré. Eles se interagem com esse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Se alguém achar, pode ler. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, porque por nosso Senhor Jesus Cristo. Giovanni que está doido para ler lá, toda hora ela vai para ver. Então, Apocalipse capítulo 6, 19. Giovanni lê Apocalipse 6, 19. Em busca de Giovanni. E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pode ser, irmão, pode ser. 6,19? 6,19. Não tem não, só bateu 17. Só tem Apocalipse 1,9, né? Não, o 1, Apocalipse capítulo 6, 6, 1 a 1. Mas não é agora não, calma aí. Ah, tá. Pode ser? Mateus 24, 21. Deixa eu guardar daí. Então, assim, o que o irmão lá atrás leu foi que a igreja leu de novo. Quem leu? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A grande tribulação é um período de sofrimento constante. É um período de sofrimento constante. O que nós vamos dizer? A grande tribulação já faz parte um pouco da ira de Deus sobre a humanidade, sobre os que não se arrependem, sobre aqueles que não deram crédito, sobre aqueles que não quer se redimir para com Deus. Então o período da grande tribulação já é ira de Deus, já é ira total de Deus para com alguns. Lembrando que ainda nós estamos passando pelo período da terça metade. A grande tribulação ainda será o período da terça metade da terra passar pela ira. Porque depois da grande tribulação, aí vem o julgamento final, a ira total de Deus. Que aí já é as 7 taças, que é ira total e elimina total quem não deu crédito. Pode falar. Ô Zé, deixa eu te perguntar aqui. Nas atribulações que quando vai ter, vai ser todos os dias de sofrimento? Todos os dias. Tem que passar o período. É melhor fazer isso tudo para ir para o céu, Amadinho. E outra, não é que é dizer assim, igual eu expliquei aqui, ó. Aí o exemplo, vem um período que os gafanhotos vão tá perseguindo esse pessoal. Se você olhar pelas escalas, são os mesmos períodos. Mas o tormento do gafanhoto não cessa quando Deus ele toca no sol e nas estrelas. Que o homem olhará para o céu e blasfemará de Deus pelo período terrível que vai estar passando. Então não é de dizer que vai passar o sofrimento dos escorpiões e vai vir, não, é constante. Não vai dormir mais não, né? Não vai parar para cozinhar, dormir. Então assim, igual eu falei, quem eu particularmente acredito e quero ser pode falar, hoje está bom. Ô meu irmão, esses gafanhotos, eles vão criar as pessoas que não deu crédito à palavra de Deus, mas as pessoas que é salvo com Jesus Cristo não vão ser tocadas por eles, né? Aqueles que não tiver o sinal de Deus na testa será ferido. Quem é o sinal? O Espírito Santo é o sinal de Deus que nós temos. Só que nós não precisamos se preocupar com isso. Porque se você olhar, é difícil, é raro, é impossível alguém resistir isso aqui. Então nós não estamos falando de crente, porque vamos ser justos,
Se hoje está neutralizado em nome de Jesus, eu vou falar isso que é minha adornada digníssima dali. Mas se hoje está neutralizado, eu não consigo vencer, supondo que vem lá uma Dalila. Ô irmão Dois, vai dormir lá de fora. Mas vem, vamos supor que eu vou usar Daílson, que eu não sou besta, não vou usar ele. Ele tá show mesmo. Se ele dormir lá de fora, ele tá show. Então assim, vamos supor que a Daílson dá de cara com a Gisele Bündchen da vida. Dá em cima dele. Para ele resistir o desejo terreno é quase que impossível, mas nós estamos falando de algo que é terreno, é quase que impossível. Então hoje nós trocamos Cristo por qualquer coisa. A verdade é essa. O crente troca Cristo por meia hora no WhatsApp, troca Cristo por um jogo, troca Cristo por desejo carnal, troca Cristo por qualquer coisa. Então se nós ainda não temos o pulso firme de resistir ao pecado, agora você imagine, você tem que passar por esse período aí para não negar Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que nesse período que o próprio Satanás estiver governando a terra no período da grande tribulação, terás os seus benefícios, aqueles que aceitar a marca, aqueles que aceitar ser logo de Satanás, ser logo condenado. Aí é o chamado de falso, falso bem-estar. Aí você vai colocar, não, você está com fome, porque nesse período será o período da resistência. Então vamos supor que a irmã, só tem alguma criança pequenininha em casa? Não, né? Vou usar a Adailson, tá? Nós está por cima hoje. Vou usar a Adailson. Supondo que o filhinho de Adailson que nasceu agora está ali, ele está todo babão. Tudo que ele queria, né? Todo babão. Agora imagine alguém chegar para ele e falar assim, ó, você só vai poder comprar o leite para que sua criança não morre se você botar o sinalzinho bonitinho aí, ó. Você vai. Então, estreito, amados, né? Eu não estou falando de você querer ou não. Eu não estou falando de você querer ou não aceitar, não. Você vai ser torturado a aceitar. É o que está passando na Nigéria agora. Aquelas pessoas, elas têm como dizer assim, não, eu não quero ser mais cristão e eu vou seguir o padrão deles lá. Pronto, não é morto. Mas eles preferem morrer, mas não deixam de ser evangélico. Entendeu, amado? Então, essa resistência que eu estou falando aqui, não pode ser com toda a igreja, que nem todos vão conseguir. Então, eu particularmente acho que se Cristo deixar para levar a noiva dele, o arrebatamento da igreja, ser num período igual os outros que não são os pré-tribulações, nós vamos chegar lá no instante, que eles acreditam que no meio da grande tribulação a igreja vai ser levada. Não tem como, mas. Pastor Zé, observando a mensagem do senhor a respeito do blasfemar, né? Jesus, muitos irão blasfemar diante da grande tribulação. E eu acredito que hoje muitos blasfemam. Você nem precisa de tribulação. Porque diante de uma enfermidade, diante de um acontecimento. Essa semana eu ouvi uma cena de uma jovem que a sobrinha dela estava internada. E ela chegou a falar para mim assim, que Deus é esse que permitiria uma coisa acontecer, o que está acontecendo com a sobrinha dela. Então, diante da tribulação, eu vejo que pessoas hoje já blasfemam contra Jesus por essas questões. Então, quando ela começou a falar, eu comecei a aconselhar ela, tipo assim, porque ela quis dizer que Deus não existia. Como que Deus existe e permitiria que uma coisa daquela aconteceria com a sobrinha dela? Que a sobrinha dela estava sofrendo com enfermidade e que estava a noite inteira chorando de dor. E os médicos davam morfina e mesmo assim a dor não passava. E ela começou a falar. Então,
Eu creio que muitos hoje, diante de certas circunstâncias, acabam blasfemando contra Deus. Isso é notório para afirmar que nesse período realmente vai ter pessoas que vão fazer isso que a Bíblia vai dizer aqui. E mesmo em meio ao sofrimento, eles vão olhar para o céu ainda e vão blasfemar de Deus. Então são pessoas que têm esse coração duro, igual sabe que está precisando, mas está ali no coração duro. Então, o período da grande tribulação é um período de sofrimento constante. Livro de Apocalipse, capítulo 6, do 1 ao 9. E havendo o cordeiro aberto dos secos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Amém. Então, nós estamos falando de alguém que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, certo? No instante, nós tiramos algumas pré-tribulacionismo, posições implantadas e apontadas em muitas igrejas. Jesus promete livramento. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vou espalhar aqui para dar tempo, senão nós estamos no nosso tempo. Pode ler. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. A igreja encontrada com Cristo nos ares. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Por que eles afirmam que a igreja vai ser arrebatada antes? Deus livrou Noé antes do dilúvio. Deus livrou Noé e toda a sua família. Deus livrou Ló de Sodoma e Gomorra. A igreja não é mencionada. Apocalipse capítulo 6, versículo 18. No juízo, a igreja de Cristo não é mencionada no juízo. Lembrando que a grande tribulação já é juízo contra a humanidade. Apocalipse 6 vai até o 17. O 6 até o 17? Então é o que a irmã leu, de 1 até o 8. Deixa pula para lá. Depois do arrebatamento, Deus volta seu foco para Israel e o juízo final. O arrebatamento no meio da grande tribulação, meso-tribulacionista, são o segundo, que acredita
que a igreja de Cristo vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, ou seja, no período. Vamos passar por um período da grande tribulação e no meio seremos arrebatados. Eu acho quase que impossível, porque imagine que você está no meio de uma tormenta, que o período da grande tribulação é tormenta sem cessar, de repente Deus vem, leva. Eu acho impossível, mas não estamos aqui, eu não estou aqui para confirmar. Mas essa aí, você está falando, não é aquelas pessoas que não vão ser arrebatadas, que vão ficar e que vão se arrepender, vai morrer pela sua salvação, não é esse arrebatamento? Não, o que eu acredito, eu sou um pré, eu, não estou falando que a igreja seja, estou falando eu sou um pré, porque o pré acredita que a igreja vai ser arrebatada antes. Por quê? Vamos lá. Deus, ele é misericordioso, 100%. Supondo, se Cristo descer hoje, sem mentira, que nós estamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem mentira nenhuma. Se Cristo tocar a trombeta agora e chamar seu nome, alguma coisa te condenaria de subir? E aí? Fica a dúvida, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, quem subirá com ele no arrebatamento? Aqueles que se encontrar com as virgens perfeitas. Se mata. Agora imagine, quem brigou hoje no trânsito, um coleguinha, olhou e tal, que não deveria. Quem cometeu um deslize pequeno e hoje, durante o dia, da noite ainda não deu tempo de você pedir perdão, você acha que você sofre? Aquela palavra mal colocada, quem sabe aquele pensamento que você fez sem querer, usou mão aqui, os machos, aquela olhada de leve, e não deu tempo ainda de pedir perdão. As mulheres, que eu sempre falo que a mulher tem um olhar de raio-x, olhou o homem uma vez, tchau. Aquela olhada que mesmo sem querer, sem intenção, mas já pecou. E se Cristo soar a trombeta agora, será que tu seria condenado por isso? Só que, irmãos, se nós pensarmos desse jeito, ninguém subiria. E Deus não é injusto. Quem vai subir são aqueles que estão fazendo o possível para melhorar. Fez errado, mas no pensamento eu cometi o erro e não deu tempo de pedir perdão, mas ele está no consciente. E Deus é onisciente, onipresente e ele sabe. Só que verdadeiramente tem pessoas dentro dessa igreja, não vou nem para as outras igrejas, tem pessoas dentro dessa igreja que está vivendo duplo sentido. Está dentro da igreja, mas a vida dele não é evangélica. Só que ele está na igreja todos os dias, no culto, ele está presente. Quem sabe ele até prega a palavra, quem sabe ele até louva aqui na frente, mas a vida dele está toda errada. Esse aí, se Deus tocar a trombeta, ele não sobe. Só que presta atenção, se a igreja for levado hoje, essa pessoa que eu estou te falando está neutralizado, seja o irmão José. Supondo que eu estou com a vida toda errada, mas estou aqui ensinando, estou aqui pregando, estou aqui fazendo a obra. Aí a trombeta sobe, a igreja de Cristo toda sobe. Eu fiquei. Eu serei essas pessoas que a Bíblia vai dizer que naquele dia da grande tribulação será a resistência. Eu serei aquelas pessoas que ainda morrerei por amor de Cristo, porque eu entendi que eu estava na igreja, mas eu fiz errado. Eu entendi que eu estava aqui pregando, mas eu fiz errado. O arrependimento dentro de mim vai fazer com que eu dou a minha própria vida, porque eu sei, se eu morrer, eu já me encontrarei com Ele. E se eu não perder a minha vida, eu serei resistência. Para quê? Para se eu encontrar, quem sabe, Filipe, eu vou dizer, Filipe, a igreja subiu e nós não foi, mas nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um rebanho, vamos entrar na mata, vamos evangelizar, vamos começar a trazer almas para Cristo, porque nós ainda vamos ter um período
sinal na testa, Zé? É esse que terão um sinal na testa? Esses são os que terão um sinal na testa. Está neutralizado. José não subiu na vinda de Cristo. Porque quando Cristo vir buscar a noiva, ele vai vir buscar a noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. São crentes fiéis, que eles não podem passar. Oh, Jesus, aleluia! Deus fiel! Já sofreu demais, já abandonou o pecado, já deixou Aleluia, tudo, Jesus. já deixou de viver tudo lá para agradar Ele, já deixou de ser um ímpio, de fazer o desejo da carne para agradar Jesus. Então esse aí, Cristo vai levar, mas Glórias, aleluia, Jesus! Espírito Santo. Acerca dos que vão ficar, acabou de falar. Eu creio que pelo menos vai subir, esses vão subir junto com Israel, né? Quando tinha na guerra do Magedon, que vai. Israel, eles vão passar por um período. Lembra do que eu dei um ensinamento sobre isso aqui? Deus vai enviar um espírito de súplica no meio de Israel, porque a palavra de Deus não pode ser revogada, e o que Ele diz que faz, Ele faz. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele cumpre. Então, se Ele disse que o povo de Israel, o povo da promessa, Ele tem que salvar aquele povo. Só que a Bíblia diz que Ele vai enviar um espírito de súplica no meio de Israel para que ele se arrependa de coração, para que ele suba. Só que isso não vai acontecer no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja só vai os lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Agora imagine, mano. Imagine aqui que, porque eu sou um pré, porque eu não estou afirmando que isso é o que vai acontecer, mas eu estou dizendo mais ou menos assim, por que eu sou um pré? Imagine que eu vivi a minha vida toda errada. Na igreja fazendo errado, na igreja fazendo tudo errado. Aí, vamos supor, eu vou usar a irmã ali. Eu nem sei o nome da irmã, perdoa. É a esposa do irmão. A irmã Ivonete. Aí um exemplo, a irmã fugiu do pecado, matou o desejo da carne, fez tudo para agradar a Deus. De tudo que ela poderia provar nesse mundo, ela abandonou para viver servindo a Cristo. Aí agora o que acontece? Eu que fiz a minha vida toda errada, vou ter a oportunidade de me consertar e subir com ela? Não. Então por isso que eu acho que o arrebatamento da igreja vai ser primeiro. Para esses que viveu a vida separada, que se separou para Deus. Aleluia, glórias a Deus, Espírito Santo de Deus. Ainda vai ter muito povo de Deus que ainda vai passar por essa toda a tribulação para depois ser arrebatado. Mas aí eu vi um sofrimento. Os que ficaram, É exatamente isso que eu estou falando, é os que ficaram. Porque aí eles vão ter a segunda oportunidade. É a segunda oportunidade que o crente vai ter. Fala, Felipe. Os pós acreditam que esse versículo que leu, te guardarei da hora que há de vir. Eles acreditam que vai guardar na tribulação, entendeu? Eles acreditam que nós vamos passar por toda a tribulação e ele só vai voltar no final da grande tribulação. Quem é que acredita? Os pós é isso, que é os mesmos. Eles acreditam nisso. Os pós-tribulacionistas. Só que se nós olharmos, Tem os supor, pré e os pós. Quem aqui acredita que porque eu estou falando isso do pré, a maioria acredita, mas tem alguém que não acredita que a igreja. Foi o irmão Gil que falou, foi, irmão Gil, ou não? Que a igreja vai ser arrebatada primeiro? Não, né? Não. Então, todos aqui acreditam que a igreja vai ser arrebatada primeiro da grande tribulação? Então, supondo que alguém aqui não acredita que a igreja. Supondo que alguém que esteja aqui acredita que nós vamos passar pela grande tribulação,
certo? Igual os prós, igual o irmão Felipe falou, igual os prós. Só que se você olhar, quando a Bíblia fala que na abertura das trombetas, Deus ferirá a terça parte de tudo. De tudo. Deus eliminará a terça parte de tudo. Então, supondo, igual eu dei aqui umas explicações, não vamos ficar mastigando, mas supondo, se Deus mata a terça parte das plantas, dos verdes, nós também vamos sofrer com isso. Então, a igreja de Cristo, aí tem pessoas que falam assim, mas só que a igreja de Cristo ela tem que sofrer também, porque os outros sofreram. Para que mais sofrimento que nós já estamos? E do que nós vamos chegar ainda. Amados, não pensa que Cristo vai voltar antes da igreja de Cristo ser perseguida total ainda. Nós estamos chegando nesse nível. Se você olhar para o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, nós estamos enquadrando ao nível de perseguição mundial aos cristãos. Só tem um país que começou a defender os cristãos. Alguém sabe qual é? Estados Unidos. O único. É o único país que começou a defender cristãos. Os demais tudo estão em cima do muro. E o Brasil? O Brasil é o primeiro país. Se você olhar, o Brasil está apoiando alguém que está fazendo um massacre de cristianismo. Por quê? Porque a meta do Brasil é trazer as mesmas coisas. Você quer ver uma coisa? Se a esquerda, igual a maioria da esquerda, não estou falando política não. Se a esquerda tiver mais um poder, um pouquinho, nessa política que vem por aí, se a esquerda tiver mais um pouquinho de poder, pode preparar que o que tem de cristianismo, aonde tiver um cristão e uma igreja, ela vai ser perseguida. Porque nós não estamos ainda passando pela perseguição, porque tem muitos da direita lá no poder público que defende com unhas e dentes o cristianismo. Só que se a esquerda ganhar de novo, aí você pode preparar. Então nós estamos no cenário para a perseguição da igreja. Nós estamos no cenário. Então, o prós, que são os médicos, acredita que a igreja será arrebatada no meio. Baseia-se em outros textos que referência do período de 1260 dias das últimas trombetas. O terceiro arrebatamento após a grande tribulação, que são os pró-tribulacionistas, que acredita que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Aí só vai estar o pó, viu? A igreja tem que subir mesmo, e vai subir só o pó mesmo. Você imagina você passar pela grande... Verão. Você imagina você passar pela grande tribulação, velho. Tu tem quantos anos aí, Evangelho? Você é bebê aí, né? Estou engateando ainda. Engateando. 3. 3? Oi, José. Vários que vão ficar é o que vai enfrentar a segunda morte. É a segunda, né? É a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Como é que é? Não, aí a primeira ressurreição é a volta de Cristo dentro da igreja. A segunda é a oportunidade que essas pessoas que ficarem vai ter. Que é essa, depois da grande tribulação, que vai vir as 7 taças, que nós vamos chegar lá. Falar das 7 taças, que já é julgamento final. Até o período da grande tribulação e do período do evangelismo das 2 testemunhas que nós falamos aqui, vai ser um período ainda de misericórdia. Deus vai ferir a terça parte, mas ainda vai ter misericórdia. Ainda vai haver, lembrando que nesse período da grande tribulação não tem mais Espírito Santo. E ninguém morre, né?
Hã? Ninguém morre, né? Morre. E Só aquela parte que ninguém morre? A morte fugirá deles. Quando fala a morte fugirá deles, é porque verdadeiramente a meta do inimigo não é matar ninguém. Porque a meta dele é sofrimento. Eu já vi pessoas dizer que vão procurar a morte e não vai conseguir morrer. Não. Pessoas vão tentar morrer e não conseguem. Não. Alguém já ouviu isso? Só não vai haver o Espírito Santo. A tribulação. Na grande tribulação que ela está falando. É. Agora imagine. Imagine se. Tem aqui, irmão. Imagine se. Vamos supor que hoje está difícil, mas você tem o Espírito Santo para te confortar. Supondo, quando você vai cometer um erro, supondo que eu quero cometer um erro, a primeira coisa que vem no meu subconsciente é as causas, né? Vamos mais ou menos entender assim. Eu quero trair a minha esposa. A primeira coisa que vem na minha mente é as causas, o que ele vai acontecer. Isso é o Espírito Santo que vai começar a colocar na minha mente o que vai acontecer, o que vai ocorrer. As consequências. As consequências de tudo isso. Aí vai começar a gerar na minha mente. Isso é quem? É o Espírito Santo colocando. E de contrapartida, o adversário vai começar que nada, bicho, vai nada, é bom, é prazeroso. A mulher tem um corpinho de violão e a sua tá um bujão. Brincadeira. Vai lá. Aí o Espírito Santo vai dizer, se tu fazer pecado, vai morrer, tu vai se afastar de Deus. Então, hoje nós temos ainda o Espírito Santo para nos livrar do pecado. Só que depois que a igreja ser tirada, o Espírito Santo também. Então, vai ser mais difícil você ser crente. Vai ser mais difícil, vai ser mais complicado você ser resistência. Então, por que eu estou trazendo o ensinamento para a igreja de Cristo hoje? Não se prepara, esteja preparado. Porque talvez se você não consegue resistir o teu corpo ou o pecado de hoje, talvez você não vai resistir sem o Espírito Santo na grande tribulação. Caso você fique. Porque vai ser mais complicado. Deixa aberto para alguém falar alguma coisa. Fale, alguém quer falar alguma coisa? Irmão Gil, irmão... Eu fico olhando assim os que não gostam de congregar. Ei Zé. Eu fico olhando os que não gostam de congregar. Que ficarem. Como é que vai congregar? Com que força vai ter, né? Porque não pode haver igreja. Né? Não vai ter igreja, mas tipo assim, não vai ter força para buscar Deus. Não vai ter. E agora não tem, imagina depois, né? Então, os prós acreditam que vai ser depois. O argumento é, Jesus afirma que reunirá os seus depois da grande tribulação. Mateus 24, 29 e 31. Mateus 24, 29 e 31. Vai, Dan. Dan não leu ainda não. Vai lá, Dan. Mateus 24, do 29 ao 31. Sim, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escureceu e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rio, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É um versículo bem afirmativo. Bem afirmativo. Os cristãos sempre enfrentam perseguições ao longo da história. A igreja é chamada à perseguição em meio às dificuldades. Então a diferença entre
tribulação e a ira de Deus, tribulação, sofrimento, perseguição, oposição ao povo de Deus. A ira de Deus é juízo divino, derramamento sobre os ímpios. Então eu deixo aberto, igual também eu deixei aberto o se será, as duas testemunhas. Vou começar a complicar um pouquinho para mim sozinho não ter que estudar em casa, né? Se as duas testemunhas, os irmãos que estão aqui todos serão convidados a estudar isso aí em nome de Jesus. As duas testemunhas é Moisés e Elias ou Enoque e Elias? Na próxima vocês me tragam, quem sabe versículo, quem sabe uma afirmação ou uma compreensão melhor, porque eu não tive tempo de me aprofundar, mas que os irmãos pesquisem para ver quem será. E a segunda pode falar. Porque assim, porque eu acho que não é Moisés, porque o homem não pode morrer duas vezes. Aqui em Judas fala que Moisés ele morreu e Deus deu lá o de Moisés. E na linha da testemunha ele vai morrer de novo na praça. Então, se for Moisés, ele vai morrer duas vezes, antes e depois. E a Bíblia fala que a Bíblia não ela proíbe isso aí. Como vinha à terra duas vezes e morreu duas vezes. Eu também cheguei verdade. Ô José, também nesse que Gil disse agora, Enoque foi tomado para não provar da morte. Não seria meio estranho ele voltar, sendo que Deus falou que ele ia morrer, ele voltar para a terra para não morrer? Aí é forte. Só que precisa, o homem precisa. Porque ele não morreu, né? Tem que morrer pelo menos uma vez. Só que vou deixar aberto, para que a gente não abra um leque aqui e não, já foi. Já foi. Então vou deixar, eu gostei da explicação do irmão Gil, dá uma aprofundada lá, na próxima o senhor traz aqui, escrito assim. E Felipe, vou deixar Felipe com Moisés e Elias. E os irmãos que quiserem dar uma aprofundada, igual o irmão Paulo achou também, né? O versículo de Moisés e Elias. Deu uma aprofundada e vocês estarão interrogados na próxima sexta, trazer algo aqui. E o segundo eu vou deixar aberto que ou a igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação, ou a igreja de Cristo será arrebatada depois da grande tribulação, baseado no versículo de Mateus 24, 29 ao 31, que é irmã. Melhor? Então, fica à vontade. Só para nós ver aqui, livro de Lucas, capítulo 17, que fala assim, a vinda do reino de Deus. No versículo 34 ele disse: digo vós que naquela noite estarão dois numa cama, serão tomados um deixa do outro. Diz assim, duas estarão junto no moinho, uma será tomada e outra deixada. No versículo diz assim, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E respondendo, dizendo: onde, Senhor, e lhe serei, disse: onde estiver o corpo, ali ajuntarão a água. Ficando aqui, né, que ele fala que um vai subir e o outro vai ficar. Então, está dizendo assim, que todo mundo ele vai ser arrebatado. Vai ficar um e vai subir outro. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, versículo 10. Será possível? 2:10, ele vai dizer assim, Ô Gil, isso tudo é para não trazer o resumo sexta que vem, é? 2:10, ele vai dizer assim, nada tema das coisas que há de padecer,
Eis que o diabo lançarás algum de vós na prisão para ser tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí ele fala, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, no caso, quem fica aqui na tribulação, ele só vai ser salvo se ele dar sua vida por Jesus Cristo. Então, não é salvo do mundo. Uma parte vai ficar. E aqui ficar só vai ser salvo se der sua vida por Jesus Cristo. Assim, né? É só, tipo assim, tirei assim, no caso, uma dúvida. Você depois aqui explicar. Eu vou falar algo aqui, amados, porque o horário já foi, mas eu vou pegar um gancho no versículo que o irmão leu. Seria injusto, o versículo que o irmão leu, seria injusto, que fala assim, estará 2 na cama, leva um e fica, aí estarão 2 no campo, leva um e fica, aí vem a injustiça. Aí eu fico pensando, se nós não tivermos um contexto desse versículo, eu vou falar o quê? Será que quem vai é eu, chefe? Eu falo direto lá em casa. Não é verdade? Só que a palavra aqui não está falando a respeito disso. Não. A palavra aqui está falando a respeito do que eu falei para você no ensinamento de pecado e iniquidade. Estamos falando de alguém que talvez está junto, era crente, mas a vida estava errada. Vamos supor, Jean está com uma vida ali saudável, bonitinha, mas eu cometi um deslize grande, está debaixo do pano, debaixo do tapete. Então, se eu tiver eu e ela dormindo na cama, quem sobe? Ela dorme e o senhor fica. É isso que a Bíblia está falando. É por isso que nós temos que estar atentos com a nossa salvação, porque igual o irmão leu, não tem uma segunda oportunidade. E a segunda oportunidade é ou você dá a vida. Glória a Deus. Nessa questão aí também, eu creio muito, porque tem muitos cristãos que o marido é evangélico, a mulher não é, a mulher é evangélica, o homem também não, e o homem não também. é. Pode acontecer também dessa forma. Vou pegar outro gancho aqui. Vai ter pessoas, misericórdia, José, o que eu vou falar vai deixar uma dúvida, mas eu vou dar no próximo ensinamento, que o horário já foi. Vai ter pessoas que não são evangélicos, mas vai subir. Misericórdia, José, vai e crente vai ficar. Não entendi, José. Tem pessoas que nunca já ouviram, mas nunca leu o manual. E tem pessoas que deitam do lado, lê o manual todo dia e faz completamente errado. Amém, Jesus, amém. Eu encerro, convido a igreja